Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Então vamos aí para mais uma viagem geográfica. Hoje, voltando para o Brasil, temas relevantes em relação à questão da população. Eu, professor Jorge, juntamente com meu brother, amigo Cajueiro, e a nossa querida Aldelinda. Um abraço para a nossa querida intérprete. Galera, vamos junto, vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá no quadro, porque nós estamos na aula 20.1, Rogério. Daqui a pouco está na metade, né? É verdade. Então, nós vamos para Migrações no Brasil, parte 2. Opa, peraí, caneta. O que nós veremos hoje? Nós veremos sobre as questões das migrações internas, as migrações e a questão dos preconceitos. Sempre queremos que os nossos alunos, Rogério, consigam alcançar habilidades em nossas aulas. Nós queremos que nossos queridos alunos consigam analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Migrações internas. No período colonial, as migrações internas acompanhavam os sucessivos ciclos de desenvolvimento da economia regional, relacionados à agricultura de exportação, à criação bovina ou à extração mineral. Olha só, Rogério, que interessante. Vou até mudar de cor, colocar um azul, beleza? Rogério, olha só. Nesse primeiro parágrafo, nós podemos fazer uma análise interessante sobre o que o nosso texto diz aí. Olha só, no período colonial. Então, Rogério, nesse pequeno texto, isso aqui é uma aula de geografia de Rondônia inteira. Isso mesmo. Não é isso? Olha só, a extração mineral. Foram assim que os bandeirantes chegaram aqui. Muito bem. É isso lá no período, até antes desse período colonial. Mas, em se tratando do período colonial, nesse período, vale ressaltar que o Brasil ele não tinha, digamos assim, a conectividade entre as regiões do Brasil. É isso? As regiões econômicas era a Amazônia, ali, não é isso? Drogas do Sertão, ali Nordeste vai ser principalmente a cana-de-açúcar. Muito bem. Não é isso? A região sul ali, a centro-oeste vai ser gado. Gado e a questão dos minérios também. É isso? Certo. E a gente consegue entender o seguinte, que essas transformações, né, esses processos aí que está falando, migratórios internos dentro do Brasil, foram surgindo em diferentes momentos, né? Porque vem primeiro o primeiro ciclo econômico ali no litoral do Brasil, lá do pau-brasil, da extração do pau-brasil, e aí depois dali que iniciou todo o deslocamento para as demais regiões brasileiras, mas inicialmente na região ali do litoral, dentro da região da Mata Atlântica. Perfeito. E a gente vai verificar esses diferentes períodos que foram importantes para esse processo migratório no Brasil. Falamos, né, da cana-de-açúcar no Nordeste ali, ó. Falamos agora há pouco, mudar de cor de novo, né, Rogério, que tá azul. Mesmo. Então, olha lá, no Nordeste, essa cana-de-açúcar foi super importante lá no início da nossa colonização. Muito bem. Criação de gado, essa criação contribuiu para a ocupação do sul do país. E a mineração, que atraiu migrantes para Minas Gerais e para a região central do Brasil. Do Brasil ainda, podemos dizer, ainda colônia, ou império, porque a gente não está dizendo aí qual é o ano, né, Rogério? Mas aí, Brasil, colônia e império foram essas atividades as principais que nós tivemos. Poderíamos colocar também a questão da Amazônia, né? Está aqui, ó, cultivo do café marcou a economia entre o final do século XIX e século XX. A gente ainda pode lembrar, Rogério, que
aqui na Amazônia, é isso? A Amazônia teve a questão das drogas do sertão. Sim, claro, com certeza. É isso? Essas drogas do sertão, que inclusive nossos queridos alunos vão ver em Geografia de Rondônia também, e também ver em História de Rondônia. Exatamente. No entanto, como estamos falando da questão migratória, vale a pena relembrar. É isso? Muito bem. Então, as drogas do sertão, elas tinham uma importância econômica também, porque ela tinha um valor interessante lá na Europa, por ser temperos e alimentos considerados exóticos. Não é isso? Então, vamos lá no quadro. E aí depois tivemos o ciclo da borracha, lá na primeira Revolução Industrial. Vieram muitas pessoas, migraram aqui para a região amazônica, Rogério, para trabalhar com a retirada da borracha na Amazônia. E também o cultivo do café, que marcou a economia brasileira entre o fim do século XIX e início do século XX. Mais alguma informação? Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente está verificando todo esse histórico de movimento, né, como a gente colocou, deslocamentos internos que acabaram contribuindo para a ocupação de diferentes áreas no Brasil, certo? Diferentes espaços geográficos no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, sempre motivados aí por alguma razão. E esse momento que a gente trouxe aí, principalmente por conta dos ciclos econômicos. Beleza. Já que você relembrou isso, eu lembrei de outro fato interessante que a gente pode falar aqui, Rogério. Olha, o ciclo da borracha na Amazônia, entre 1870 e 1912, ele vai coincidir com o quê? Neste momento histórico? Com a primeira Revolução Industrial que estava acontecendo nos Estados Unidos e Europa. E essa borracha ia para a produção industrial de lá. Então, em 1870, povos tiveram que vir para cá para retirar essa borracha, que foi o primeiro ciclo. Quem que veio? Os nordestinos. Não foi isso, Rogério? E eles também foram expulsos lá da região deles, do Nordeste, por uma grande seca que houve. Exatamente. Não é isso? Essa grande seca foi um absurdo, Rogério. Você sabia que foi um absurdo? Um absurdo mesmo. Na época, o governo imperial não deu a significativa importância que deveria se ter para aquela população, e milhares de nordestinos morreram e muitos foram mandados para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha. Beleza? Beleza. E aí a gente tem aí essa informação do crescimento industrial, desse processo migratório em direção ao Sudeste. Também, a gente pode citar aí, no período da industrialização aqui do Brasil, a partir da metade do século XX, um grande fluxo, principalmente também de nordestinos, para trabalhar naquela região que tornou-se a principal região econômica do país e continua sendo até os dias atuais. Isso, Rogério. Então, olha só, estávamos falando de 1870 a 1912 na Amazônia, né? Certo. A migração. Aí, até o início do século XX, houve essa migração para cá. No entanto, isso aqui já está no nosso tempo aqui, 1950, por ali, né? Isso mesmo. Beleza. E a partir da década de 70, devido à expansão da atividade agrícola no Centro-Oeste e a política de ocupação da Amazônia. Aí nós temos esse, vamos colocar, fluxo migratório direcionado aí no primeiro momento para o Centro-Oeste, conhecido aí como a nova fronteira agrícola do Brasil a partir de 1970, e também de políticas de ocupação para a Amazônia, porque a proposta do governo do período era garantir essa integração da Amazônia, esse desenvolvimento da Amazônia, e para atingir esse objetivo da ocupação, ele estimulou com várias campanhas para a ocupação desse espaço geográfico. E o interessante, o que você falou, só apenas para acrescentar o que você está falando, Rogério, essa região geográfica da Amazônia também está perto de fronteiras. Também. Então, mais uma preocupação do Estado brasileiro. Certamente, né, de garantir aí essa posse territorial e a soberania, né, desse espaço, né? Muito bem. Aí nós temos aqui uma evolução das migrações internas no Brasil. Se a gente está falando de migrações internas, ontem eu até expliquei o seguinte, professor Jorge, e vale a pena lembrar
A gente está falando agora de deslocamentos sem interno que aconteceram aí dentro do nosso Brasil, entre diferentes regiões ou até mesmo dentro de uma própria região. Na aula anterior, falamos sobre a questão da migração externa, que a migração externa já é uma migração que acontece de outros países para o Brasil, como a chegada de portugueses, espanhóis, italianos. Então, hoje a gente vai entender sobre esses movimentos dentro do nosso território brasileiro. Por isso que nós chamamos aí de migrações internas, certo? Perfeito. Vamos lá, só essa observação aí para a gente poder garantir estudar e avaliar esse mapa agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui migrações internas do Brasil, de 50 a 70. A gente consegue observar um intenso fluxo migratório, principalmente aí do Nordeste para a região aí Sudeste, São Paulo, principalmente por conta do processo da Revolução Industrial aqui do Brasil, a introdução da indústria na região Sudeste. Então, a gente consegue também ver, ó, a partir de 1970, esse deslocamento em direção ao Mato Grosso, a Rondônia, a essa região conhecida como Nova Fronteira Agrícola, motivada aí pelo governo federal para garantir a ocupação desse espaço geográfico aqui na Amazônia e Centro-Oeste. E lembrando, Rogério, que além de a questão da fronteira e essa estratégia do governo para ratificar, né, confirmar que esse território é nosso, também, já que você falou que estava passando a Revolução Industrial no Brasil, essa época realmente se intensificou o uso de tratores e equipamentos também, aqui na região sul do Brasil. Ótimo, mecanização. E a mecanização expulsou muita gente com no certeza. campo e estava tendo já violência. Muito bem. Mortes e a luta pela terra. E o governo também utilizou-se dessa estratégia para minimizar os efeitos sociais do sul do Brasil. Sul e sudeste, né? E a própria concentração, né? O pequeno produtor, muitas das vezes, acabou vendendo suas terras para os grandes latifundiários, ou às vezes perdida terra para os grandes latifundiários. Então, se viu diante de uma situação muito delicada, onde perderam os postos de trabalho para a máquina, né, por conta da Revolução Agrícola também no campo brasileiro, e essa concentração de terra. Então, todo esse processo acabou motivando para esse deslocamento em direção ao Mato Grosso e à Rondônia, certo? Nós temos agora uma migração de 1970 a 1990, e aí a gente consegue observar esse grande fluxo ainda do Nordeste para a região Sudeste do Brasil. E da Sul também. E da Sul, né? Nesse para período, o Norte. para o Norte, né? E para Centro-Oeste. Centro-Oeste. E nós temos a migração na década de 90, com essas poucas transformações ainda comparado aí com essa ocupação do Brasil. Que o destaque a gente consegue observar principalmente um grande deslocamento aqui da região do Mato Grosso para o estado do Acre. Certo, professor? Exatamente. E ainda um grande fluxo de nordestinos em direção ao sudeste do Brasil. Muito bem. E também do sul. No entanto, com uma intensificação menor. Uma intensidade menor. Com certeza. É isso do que os mapas anteriores. Então, galera, marquem isso, que isso é importante. Fluxo migratório do Brasil é geralmente, historicamente, do Nordeste para o sul do Brasil. Isso mesmo. E Sudeste. Sul e Sudeste do Brasil. Sudeste e Sul do Brasil. Já o pessoal do Sul é para o Centro-Oeste e Norte do Brasil. Muito bem. Beleza? Vamos lá. A partir de 1930, os deslocamentos internos da população brasileira tornaram-se mais expressivos. Vou mudar de cor de novo, né, Rogério? Vamos lá. Se tornaram mais expressivos, promovendo uma ampla redistribuição de pessoas pelas regiões. A lei de cotas, que restringiu a entrada de estrangeiros, a industrialização e o desenvolvimento urbano da atual região sudeste, marcaram a estruturação de um intenso fluxo interno da população em direção a esta região. Principalmente, olha só quem, acabamos de falar,
os nordestinos. E aí a gente tem uma mudança, né, na questão aí da direção do fluxo migratório interno. Olha aí, professor Jorge, a gente consegue verificar mudanças aí, ó, em relação ao nordestino, quando está falando aí, ó, o intenso fluxo interno da população em direção à região, principalmente nordestina. Esses nordestinos, agora, a gente consegue visualizar, a partir da década de 90, um grande retorno para seu espaço geográfico natural, por conta também da chegada da industrialização dentro do Nordeste. Certo? Beleza. Em busca de trabalho e melhores condições de vida, a mão de obra barata de nordestinos foi absorvida por diversos setores: metalurgia, indústria de peças de automóveis, construção civil e empregados domésticos, e desempenhou um papel importante no crescimento econômico e na urbanização da região Sudeste. Essa migração da atual região Nordeste para o Sudeste, que é uma migração interregional, foi acompanhada da migração do campo para a cidade. E foi justamente na década de 60 que a população urbana superou a população rural do Brasil. Então, ó, isso aqui é importante o aluno marque isso aí, galera, que isso é um fato histórico e geográfico muito importante para ele não esquecer sobre questão de migração no Brasil. Não só a questão de migração, mas a questão do urbano, né, A urbanização, da né? urbanização do Brasil. Beleza? As dificuldades da manutenção da agricultura de subsistência e a concentração fundiária são alguns dos fatores que explicam a aceleração dos movimentos populacionais em direção a estas cidades. Então, antes de passar, tem essa parte grifada que você marcou aí, interregional, que é interessante relembrar o nosso aluno quando a gente fala das migrações interregionais. Então, dentro das migrações internas, existem aí dois tipos de migrações, galera. A interregional, que é entre regiões, né? Por exemplo, a galera que saiu lá do Nordeste em direção ao Sudeste, que é uma outra região, professor. Mas existe também, dentro dos fluxos migratórios brasileiros, as migrações intrarregionais, que acontecem dentro de uma mesma região. Ou seja, está acontecendo somente dentro do Norte, ou dentro do Nordeste, ou somente dentro do Sudeste. Por exemplo, uma pessoa que mora em Porto Velho, mas de repente saiu de Porto Velho, agora foi para o estado do Acre. Está no mesmo estado, tá na mesma região, então essa migração é chamada de intrarregional. Você veio de outro estado, Rogério? Vim de outro estado. Qual estado você veio? Eu nasci no Amazonas e vim para Rondônia. Olha aí. Então eu faço parte desse processo intrarregional, porque Rondônia e Amazonas estão localizados na mesma região, que é o norte, certo? Beleza. Agora, se eu tivesse vindo, por exemplo, lá de Fortaleza para Rondônia, esse processo é caracterizado como interregional, Nordeste e região Norte. Certo, professor Jorge? Beleza. Vamos lá? Aí nós temos aí essa questão das dificuldades que acabaram contribuindo para esses movimentos em direção ao Sudeste do Nordestino. Importante saber que o nosso mascote da GEL está falando para nós aqui, galera, outros aspectos do êxodo rural. Então, mecanização do campo também foi fator que contribuiu para a saída de pessoas lá do Nordeste para outras partes do Brasil, não só no Nordeste, mas também do Sul, como você falou há pouco, né, em direção a Rondônia, em direção a Mato Grosso. Desenvolvimento urbano industrial também foi importante e motivou a saída lá do campo, porque agora eu tenho o quê? A indústria na cidade, essa oportunidade de trabalho, de melhoria de vida. Então, motivou a saída das pessoas do campo, maior facilidade de acesso a serviços sociais, aquilo que falamos já também em aulas anteriores. Se até hoje as pessoas têm dificuldade, professor Jorge, para muitas das vezes ter a saúde lá no campo, a escola, imagina em 1950, 1940. Então isso acabou motivando esse deslocamento para as regiões mais desenvolvidas do Brasil. E maiores possibilidades de emprego, por conta principalmente desse avanço da indústria no Brasil e também a busca pelas melhores condições de vida.
Atualmente, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas em todas as regiões. Além disso, a guerra fiscal travada pelos estados, que lançam isenções de impostos para atrair empresas, leva a uma relativa desconcentração industrial. Explica aí, Rogério, para os nossos alunos o que é desconcentração industrial. Legal, esse processo de desconcentração da indústria é o deslocamento da indústria, o avanço da indústria para várias outras regiões do Brasil. No primeiro momento, falamos que essa indústria estava localizada onde? Até por volta de 1980, principalmente ali no sudeste e sul do Brasil. Mas a partir de 90, a partir desses incentivos fiscais dessas novas regiões como o Nordeste, como o próprio Amazonas, várias empresas começaram a se deslocar lá do Sudeste e começaram a se instalar dentro do Nordeste. Então, esse processo de modificação dessa, vamos colocar, instalação industrial, é chamado aí de desconcentração industrial. Que certo? Ela foi provocada, né? Esse fenômeno foi provocado principalmente pela guerra fiscal. Guerra fiscal. Entre os estados, quem dá mais, quer dizer, quem dá mais, né? É isso mesmo. Quem dá mais benefícios para essas multinacionais, para essa indústria. Então, ganhava quem dava mais benefícios para essas indústrias. Com certeza. E esses benefícios acabaram sendo fatores decisivos, né, para a instalação dessas indústrias em diferentes regiões do Brasil. E é bem interessante falar sobre essa questão, porque está bem relacionado a essa dinâmica, vamos colocar, da urbanização no Brasil. A partir da década de 80, já falamos aqui para vocês em aulas anteriores, que até 80, 70, a gente tinha um grande processo de metropolização no Brasil, ou seja, a formação das grandes metrópoles brasileiras. Mas a partir da década de 90, no final, entre 80 e 90, a gente vai ter aí um processo que falamos, professor Jorge, chamado de desmetropolização, que agora é o crescimento dessas cidades de médio porte, pequeno porte, e essas cidades agora começaram a receber indústrias, aí como o Nordeste, as grandes capitais do Nordeste, e outras regiões estratégicas também do Nordeste. Então, esse fator também contribuiu aí para a chamada desconcentração industrial do Brasil. Beleza? Anotou aí? Vamos lá no quadro. Esse processo tem alterado a dinâmica do fluxo populacional, caracterizado pelo crescimento das cidades médias em um ritmo superior ao das metrópoles do Sudeste. O que acabamos de explicar. Muito bem. A festa do interior. Nas últimas 2 décadas, a economia dos municípios de até 500 mil habitantes cresceu 598%, estimulando uma migração que elevou o número de moradores em 17,5%, Rogério. Então, a gente verifica a festa do interior representando esse processo aí do crescimento das cidades, né, de médio e pequeno porte, né, professor Jorge, a partir principalmente da década de 90 no Brasil. Então, nós temos aqui o PIB, né, essa evolução de 2010 a 2020, certo? E a gente só observou o crescimento do PIB nessas cidades. E além do crescimento do PIB, também observamos aqui nesse infográfico, o que, professor Jorge? O crescimento aí da população, porque pessoas que até então concentravam-se nas áreas de metrópole do Brasil começaram a morar em pequenas e médias cidades, atraídos aí por diversos fatores, como a oportunidade agora de trabalho que essas cidades de menor porte conseguem ofertar, e não só a questão do trabalho, mas também a questão da segurança, da tranquilidade para criar seus filhos e até mesmo a questão daquele trânsito maluco das grandes metrópoles com altos congestionamentos. Então, acabou aí sendo muito melhor residir nas pequenas e médias cidades do Brasil. Resumindo, você falou de qualidade de vida, né? Sim, vamos lá. Temos aí as migrações internas para a gente reforçar mais uma vez o direcionamento aí, ó, de 1995 a 2000. Então, a gente consegue observar, né, esses deslocamentos aí de 1000, né, professor Jorge? Nesse primeiro mapa aqui, em direção à região norte, principalmente do Nordeste, de onde que
recebemos fluxo de imigrantes das regiões do Brasil em diferentes períodos. Então, por exemplo, o Centro-Oeste recebeu uma galera do Nordeste, uma galera do Sul, Sudeste e também do próprio Norte. Pessoas migraram para essa região, principalmente para trabalhar com agricultura. Então, essa representação, ela traz aí para a gente informações, né, acerca desses processos migratórios internos no Brasil. Até está falando aqui, volta lá, professor. As setas representam as migrações entre as regiões, os ciclos mostram as migrações internas em cada região, que seria essa mudança de cidade entre diferentes regiões que eu falei, ou até mesmo dentro de uma mesma região geográfica. O Nordeste permanece como o principal polo de... Olha só, galera. Podem grifar isso aí, hein? Imigração. Constituindo a única região que registrou volume de saída da população superior à entrada. Ou seja, o Nordeste é o principal polo de saída de pessoas de sua região, Rogério. Isso mesmo. Isso? No entanto, sobretudo a partir de 1990, é marcante o fluxo de pessoas para a região. Em sua maioria, refere-se a nordestinos que, devido às dificuldades encontradas no Sudeste, retornam ao seu local de origem. Então, é aquilo que falamos, né? Melhorias, né? Como está acontecendo aqui, ó. A gente observa em 2000, a partir de 90, principalmente, esse processo, ó. Olha só, muitas pessoas que moram... Continua a migração lá do Nordeste para o Sudeste? Sim, mas também aumentou essa migração que é chamada migração de retorno para o Nordeste. E por que essas pessoas começaram a voltar? Explicamos há pouco. Por conta da melhoria da oferta de trabalho agora que a gente consegue encontrar dentro do Nordeste, porque nós temos agora várias indústrias instaladas dentro do Nordeste que acabam garantindo ali que aquelas pessoas que tinham saído lá do Nordeste em busca de uma melhor qualidade de vida, que não tinha tanta oferta de trabalho na época que saíram, né? Retornem, porque agora acaba tendo essa oportunidade também no Nordeste. Temos aqui um mapinha que fala sobre a porcentagem de imigrantes por região. O Centro-Oeste possui o maior percentual de imigrantes, no caso, nascido em outras regiões. Então, nós temos aqui na legenda, ó, em vermelho, representando residentes migrantes, e azul, residentes naturais. E as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, quando a gente analisa esse mapa, a gente identifica que o Centro-Oeste tem o maior percentual de imigrantes nascidos em outras regiões. Ou seja, a maior parte desses migrantes nasceram em diversas regiões do Brasil e se deslocaram para esse espaço geográfico. Principalmente aí vamos colocar, por ser um espaço que foi ocupado ainda recente. Se a gente pegar a década de 90 para cá, né, professor Jorge? Uhum. É um período muito recente. Para que o nosso aluno entenda melhor o que você falou, a gente pode dar como explicação o Nordeste. O que você acha? Bora lá. Olha só, o residente natural é o azul, ok? Então, quer dizer que esse natural são os próprios nordestinos, falando de Nordeste. Esse vermelho são os imigrantes. Então, vou até mudar de cor aqui, Rogério, para que eles vejam. Olha só como poucas pessoas querem viver lá. Muito bem. É isso por justamente a questão da oportunidade de emprego. Com certeza. Tem pessoas que querem morar lá, mas depois de se aposentar. Muito Não é bem. isso? Morar na praia, geralmente funcionário público, pessoas que têm um alto salário, vão querer morar na praia mesmo. Não é isso? Mas, por questão de oportunidade, a maioria das pessoas ainda prefere estar em outros lugares do Brasil. Muito bem. Não é isso? E como você explicou, aqueles que retornaram, a maioria eram de lá mesmo. Exatamente. Beleza, Rogério? Tranquilo, vamos lá. E aí nós temos aí movimento migratório, diferentes movimentos, né, que são migrações internas que acontecem também no Brasil e outras partes do mundo. Então nós temos aí a transumância, ou também chamada de sazonal. O que é esse tipo de migração, que é o movimento interno? Ele é determinado aí pela sazonalidade.
Sazonalidade, galera, é mudanças nas estações ou secas temporárias, aí como aconteceu no Nordeste há muito tempo atrás e acontecem até os dias atuais, que acabam motivando esse fluxo migratório. Então, olha só, um exemplo nós temos aí desse movimento chamado sazonal, o deslocamento durante a estiagem, lá da região, sub-região nordestina, conhecido como Agreste, para a Zona da Mata. Então, a galera sai desse período aí para trabalhar com a colheita e também o moinho aí da cana-de-açúcar durante esse período aí da colheita da cultura da cana. Aí volta a chuva, né? Uhum. Ele sai da Zona da Mata e volta para casa para fazer uma plantação. Porque lá trabalha chover, com a né? agricultura itinerante, né? Ou familiar, e voltam a produzir, porque Isso. agora tem condições naturais mais favoráveis. Isso, que no caso é a chuva. É a chuva. Então, nós temos aí as regiões, ó, essas regiões aqui, galera, é importante entender o seguinte, que o Nordeste, ele é regionalizado em 4 sub-regiões. Nós temos aqui o meio norte, o sertão, que é a área bem mais... Olha, essa seta ficou distante, você. Vou falar daqui, ó. O meio norte, foi erro da caneta. O sertão, melhorou. O sertão, o Agreste, só rindo, né, professor? E Zona da Mata. Então, a gente observa aqui essas 4 sub-regiões do Nordeste. Então, a galera se desloca nesse movimento sazonal aqui do Agreste para essa região aqui da Zona da Mata para trabalhar com a cana-de-açúcar. Certo? Então, a região bem mais tranquila, vamos colocar bem mais produtiva dentro do Nordeste, é essa faixa litorânea da Zona da Mata. O Agreste, apesar da produção, já é bem mais limitada comparada com a Zona da Mata. E o sertão aí sim é crítico a questão aí do problema com seca, estiagem nesse espaço. E o meio norte já está mais próximo aqui da Amazônia, aí tem aquela floresta de transição, né, onde a gente vai encontrar as matas dos cocais, encontrar palmeiras, carnaúba também, enfim. Então, esse movimento é o movimento sazonal. Outro movimento interno é o pendular. Ele é um deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho ou estudo. Dia, região metropolitana, vai para a metrópole. E noite, o pessoal que está na metrópole volta para a região metropolitana. Pendular, obviamente que nós estamos fazendo uma analogia ao pêndulo de um relógio. É isso que Exatamente. Vai e volta, vai e volta. Muito bem, vamos lá? E às vezes, volta aí rapidinho, só para colocar uma observação. Às vezes está falando aqui para questão de estudo, né? Mas também é trabalho, né, professor? Como está falando, pode ser trabalho, pode ser estudo, mas ele vai durante o dia. Pensa mais ou menos aqui em Rondônia, como fosse Porto Velho e Candeias. Todo dia alguém vem lá de Candeias trabalhar e volta no final da tarde para Candeias. Ou, de repente, estudar é um movimento pendular. E, por exemplo, também podemos dizer lá em Ariquemes, tem pessoas que saem de cidades ali circunvizinhas que vão estudar à noite nas faculdades de lá. Exatamente. Beleza? Aí ainda fica o ônibus já esperando. Eles fretam o ônibus, o município freta para já 7 horas deixar, eles ficam lá esperando o motorista e 10h30 para 11 horas voltam para a cidade. É outro exemplo, né, Rogério? Outro exemplo. E a gente tem os principais fluxos pendulares com origem de macrometrópole paulista. Acontece muito, né? O deslocamento aí diário nessa região metropolitana de São Paulo. Então, é um mapinha para a gente observar aí, ó. Vai e volta diariamente, né? Entre essas regiões metropolitanas que são muito próximas aí dentro do estado de São Paulo. Migrações e preconceitos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa migração e preconceito que já falamos em aulas anteriores, né? A nível mundial da xenofobia, né, professor Jorge, que acontece dentro desse processo migratório. As migrações, apesar de serem fundamentais na história de todos os povos, promovendo desenvolvimento e intercâmbio cultural, muitas vezes são a causa de conflitos. No Brasil, sobretudo nas regiões sul e sudeste,
costuma-se difundir uma visão equivocada de que a grande concentração de nordestinos nessas regiões seria a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como a violência e o desemprego. Olha só, então, isso realmente é um equívoco. A gente viu que Malthus estava equivocado também quando quis colocar o problema no subdesenvolvimento. É uma história parecida, Rogério. Verdade. Estão querendo colocar a culpa no nordestino pela nossa ineficiência enquanto Estado em promover o quê? Políticas públicas que façam essa inclusão social destas pessoas que estão desempregadas. É isso, como vimos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no New Deal, é isso? A forma de vida, o sonho norte-americano, em que o Estado interveio quando a economia do Estados Unidos estava quebrada. Então, falta ainda muito que se investir para que se gere emprego e renda no Brasil. Muito bem. Então, nós temos esse problema. Isso mesmo. E aí, o que está acontecendo? As pessoas colocam culpa como se o nordestino... Mas é o contrário, esse é um paradoxo. Né? Isso é contraditório. Se ele justamente está lá para trabalhar, ele sai da sua região, que já é sofrida, né? Ele é o sertão nordestino, em busca de trabalho. E aí, novamente, há esse preconceito em dizer, lá vem mais um Paraíba. Não. É um brasileiro em busca do seu sonho. Com certeza. Em busca de um trabalho, em busca de sua dignidade. Claro. E aí aparecem essas coisas dizendo que eles estão atrapalhando, eles que aumentam a violência, que eles aumentam o desemprego. Não é bem assim. Não. É isso, o Estado também precisa fazer sua parte. Muito bem. Beleza, vamos lá no quadro. A mobilidade populacional é uma condição humana. Deslocar-se pelo espaço em busca de melhores condições traduziu-se como estratégia de sobrevivência pelas sociedades humanas desde os primórdios dos tempos. O PNUD destaca a mobilidade como uma das liberdades fundamentais das pessoas. A prática de preconceito contra migrantes evidencia desconhecimento e desprendimento, e além também de despreparo das pessoas em relação à sua própria história e o seu lugar, Rogério. Isso mesmo. É isso? E antropologicamente falando, podemos falar, e por que não, do respeito à dignidade daquele outro que vem de um outro lugar. É isso? Com certeza. As pessoas todas merecem respeito. E, olha só, falamos em xenofobia na questão internacional, mas tem dentro do Brasil esse preconceito. Não deixa de ser uma forma de xenofobia. Exatamente. É isso, só que local, regional, no nosso Brasil. É isso? Isso. É isso aí, galera. Chegamos aí a mais um final de aula e daqui a pouco a gente retorna para fazer o nosso resumão, Rogério. Na hora. Espera aí, já voltamos. Tchau.